A higiene do sono tem como objetivo fornecer informações sobre o estilo de vida, dieta, exercícios, uso de substâncias e fatores ambientais, como por exemplo luz, ruído, temperatura, que podem tanto interferir ou promover uma boa qualidade do sono. Por mais que seja considerada a primeira intervenção e a mais simples a ser aplicada em pacientes com insônia, eu a coloquei na penúltima aula, pois ela reforça alguns itens que já vimos até aqui. E porque muitas vezes nos esquecemos de fazer o básico. Eu recomendo a todos que, independente do tratamento para a insônia ser feito, considere incluir essas informações na sua rotina. E isso vale até mesmo para você que já tenha um bom sono. Nós vamos aprender aqui na sequência, então, 8 dicas de higiene do sono. Vamos lá para o próximo slide? Olha só que interessante. A primeira dica, da higiene do sono, que é aquilo que eu preciso fazer ao longo do meu dia, é a atividade física, tá, gente? E como que a atividade física me ajuda a dormir melhor? Vamos lá. A atividade física ela é importante por quê? Porque ela aumenta o nosso impulso para dormir. Tá? Lembra lá na primeira aula que eu falei sobre a fome de sono? Né? Acho que foi na primeira, se eu não me engano. Não, foi na segunda aula, desculpa. Que eu falei sobre o impulso para dormir, né? A nossa fome de sono. A atividade física ela é muito útil aqui, tá? Porque ela, além de aumentar a fome de sono, também ajuda a reduzir a ansiedade, o estresse e a melhorar o humor, né? Tem uma liberação importante de hormônios, neurotransmissores, que ajuda nisso tudo. Outro ponto importante, tá? Que muita gente pergunta. Existe um horário mais adequado para eu fazer atividade física? Por exemplo, é melhor fazer distante do sono ou mais próximo ao sono? A verdade é que o que os estudos mostram é que se nós pensarmos em um horário ideal para atividade física, é que ela seja feita em até no máximo 3 horas antes do sono. Porque por mais que a atividade física seja uma ação que gaste energia, ela também aumenta, o nosso estado de alerta, uma vez que você fica mais animado e mais disposto, tá? Então o ideal é em até 3 horas antes de dormir. Ah, professor, mas eu só consigo fazer atividade às 22 horas. É melhor fazer ou não fazer? É melhor fazer, tá? Porque o benefício que a atividade física traz é maior do que o que ela não traz. Então você fazendo tarde da noite pode ali levar você a dormir algumas horas mais tarde, mas esse cansaço que ela traz para o seu corpo é muito importante para aumentar essa sua fome de sono, tá? E aqui é importante, Tente fazer uma atividade física todos os dias ou na maioria dos dias. Ah, não consigo ir na academia todos os dias, Não consigo treinar todos os dias. Beleza. Os dias que você não está treinando, tente fazer pelo menos uma caminhada, vá a pé para o trabalho, ou então uma caminhada no seu bairro, ou na praça, algum parque. Isso já vai ser bem importante para você, para tirar o foco da ansiedade e também para gastar energia. E aqui outro ponto muito interessante, que é exercícios de relaxamento, como yoga e alongamentos, podem ser próximos ao horário de dormir. Até mais adequado que sejam, porque já que você vai conseguir relaxar um pouquinho mais. Agora vamos para o próximo slide, que são as dicas 2 da higiene do sono, que é melhore seu ambiente de sono. Primeiro ponto, mantenha-o confortavelmente frio, escuro e silencioso. Alguns estudos dizem que a temperatura adequada do quarto é que seja 3 graus inferior ao restante do quarto. Eles até falam, tentando colocar um número ali, que essa temperatura seja ali por volta de 21 graus, 18 a 21 graus. Tá? É a temperatura mais adequada para você dormir. Ah, Renar, mas eu moro numa cidade quente, o que eu faço? Bom, liga o ar-condicionado. Ah, não tem ar-condicionado. Liga o ventilador. Ah, não tem ventilador. Abre a janela. Não tem janela. Toma um banho gelado antes de dormir, tá? Vai fazer com que a sua temperatura corporal diminua e vai facilitar, então, a entrada no sono. Quarto escuro. Lembra lá que eu falei para vocês da melatonina? A nossa retina dos olhos, ela encontra luz ou escuridão. Quanto mais escuridão ela encontrar, maior e melhor vai ser a liberação de melatonina. E o silêncio, no caso, a diminuição de ruídos é muito importante para que você entre lá na etapa 1 do sono. Recordam disso? Continuando aqui, então, Às vezes há ruídos e iluminações que não conseguimos controlar. Às vezes você mora numa avenida muito movimentada, Como é que a gente pode fazer? Tente manter a calma e utilize tampões para os seus ouvidos ou olhos, tá? Isso aqui resolve muito bem.
aqueles tampões para os ouvidos ou para os olhos. Vai te ajudar bastante a ficar vai criar uma áurea ali para o seu sono bem bacana para que você consiga dormir melhor. Outro ponto, queda na temperatura do corpo ajuda a dormir. Tomar banhos mornos entre 60 e 90 minutos antes de dormir ajuda a reduzir a temperatura do corpo, tá? Então esse tipo de banho morno aqui, antes de dormir, ele vai ser bem interessante, tá bom? Podemos passar para o próximo slide. O próximo item é manter uma rotina. Lembram lá do que eu falei, os 3 fatores que regulam o sono? Que é o impulso para dormir, o ritmo circadiano, o estado de alerta. O ritmo biológico, o seu relógio biológico, o seu ciclo circadiano, ele é muito importante que seja regulado por padrões baseados na luz e escuridão. Então tem horário para refeições, tem horário para sociabilização, horários para atividade física, horários para acordar, para dormir, tudo isso ajusta o seu relógio biológico, regula a produção de hormônios importantes como cortisol e melatonina, cria uma previsibilidade para o seu corpo e melhora bastante então a sua rotina para que tenha um sono de qualidade. Outro ponto, como eu acabei de falar, ter uma rotina é importante para se ter uma previsibilidade dos acontecimentos. Isso diminui bastante o estresse, tá? Tudo aquilo que nós já prevemos que vai acontecer na sequência nos tira o pensamento de ter que escolher algo. E aí, quanto menos escolhas nós fazemos ao longo do dia, menor é o estado de alerta, tá? Nós precisamos ter energia para escolhas que sejam realmente importantes. Por isso que a previsibilidade ela é bem importante, tá? No item 4, nós temos a opção mantenha-se ativo. Às vezes, isso aqui é muito interessante, já falei algumas vezes nessa semana, mas é muito interessante, olha isso. Às vezes, as pessoas reduzem as atividades mentais pelo cansaço da insônia. Se sentem cansadas demais para sair ou sentem que precisam economizar energia. No entanto, é o contrário. Quanto mais você exigir do seu cérebro durante o dia, mesmo estando cansado, maior vai ser a facilidade para dormir. É aquilo que eu falei para vocês de aumentar a pressão do sono, aumentar o apetite do sono. Quanto maior a janela de tempo acordado e quanto mais energia gastamos, maior vai ser a pressão para que você possa dormir. Às vezes, as pessoas reduzem suas atividades por conta da aposentadoria, uma lesão física, e isso não é bom. Será preciso ser criativo para adicionar atividades em sua rotina. Então, se você está impedido por alguma lesão, vamos ter que utilizar da criatividade aqui para conseguir ter um aumento do gasto de energia. No próximo slide aqui, vai ser a redução, tanto de bebidas quanto de alimentos energéticos, no caso. Por exemplo, os 2 mais conhecidos, cafeína e nicotina. Gente, cafeína, tá? Após as 17 horas, algumas pessoas colocam o limiar como 18 horas ali, é importante que você evite. Ah, Renar, mas eu tomo café 10 horas da noite e durmo. Parabéns! Você se encaixa em um perfil de pessoas que conseguem metabolizar rapidamente a cafeína. Não é tão comum. O comum é a maioria das pessoas terem um metabolismo lento para essa metabolização de cafeína, que costuma ser de 4 a 6 horas. Então, tomando uma cafeína, tomando um café, por exemplo, ou algum alimento, bebida energética, até as 18 horas, você vai conseguir eliminá-la entre 3 e 6 horas, tá? Por isso que 18 horas ali é o horário limite da utilização tanto de cafeína, ou bebidas, ou cigarro, tá bom? Aqui eu até fui um pouco mais rigoroso, eu botei, evitar consumir cafeína depois das 15 horas, tá bom? Pois isso interfere na indução e manutenção do sono. A sensibilidade à cafeína varia de uma pessoa para outra, portanto, algumas pessoas podem tolerar tomar café mais tarde, enquanto outras não. A nicotina, que é o cigarro, nossa, quantas pessoas com insônia fumam cigarros próximo ao horário de dormir, ou porque estão com insônia e vão lá fumam cigarro. Isso aí é péssimo, gente, péssimo, tá? A nicotina também ela é um estimulante, por isso evite cigarros por pelo menos 2 horas antes de dormir, tá legal? Aqui também vai entrar outras bebidas, refrigerantes, bebidas açucaradas, energéticos, Todos esses tipos de estimulantes são importantes que sejam evitados. No próximo slide, nós vamos ver aqui o consumo de álcool próximo à hora de dormir. Isso aqui é interessante, porque algumas pessoas, quando bebem, dizem que ficam com mais sono. É verdade em partes, tá? Algumas realmente ficam com um pouco mais de sono, mas o álcool ele tem um efeito eufórico no início e depois um efeito depressor. Tá? Vamos ler aqui o que o slide diz, olha isso. Embora seja um depressor do sistema nervoso central, ou seja, promova relaxamento, o uso de álcool interfere na qualidade do sono. Tá? Por mais que ele vai relaxar na sequência após a euforia,
ele interfere na qualidade, diminuindo o tempo do sono nas etapas 3 e 4, que são etapas fundamentais para o reparo e liberação de hormônios. Então, por mais que você durma, você não atinge as fases profundas do sono. E lembram também que insônia é acordar cansado? E aí acontece isso. Se você não atinge as fases profundas do sono, você acorda extremamente cansado no dia seguinte. Limite o uso de álcool próximo ao horário de dormir, né? O ideal é não utilizar, mas se for utilizar, o ideal é que seja no mínimo 2 horas antes de dormir. O tempo de processamento do álcool é em torno de 1 hora, então vai ao encontro disso, né? O ideal é mínimo 2 horas antes de dormir. 1 hora pode até ser tolerado, mas o ideal é 2 horas antes de dormir. Aqui, outro item importante, tá? Isso aqui é bacana, gente. Muitas pessoas, né, poucas pessoas sabem disso e muitas pessoas cometem esse erro, que é qual? Limite a ingestão de líquidos 2 horas antes de dormir. Ah, Renar, mas por que eu tenho que fazer isso, gente? Vamos lá. Grandes volumes de água próximo ao horário de dormir poderá provocar despertares noturnos, fazendo com que você acorde e se desloque pela casa, dificultando o retorno ao sono. Então, se você bebe volumes grandes de álcool, de água ou de outras bebidas, naturalmente você vai ter um despertar noturno para ir ao banheiro. E aí, se você acordou no meio da noite, se você já tem insônia, você vai ter grande dificuldade de retornar ao sono. Você vai ter que sair da cama, se deslocar pela casa, ir ao banheiro, voltar. Então, quantidades elevadas de água ou outras bebidas não é bacana antes de dormir. Esteja ciente de que tanto a cafeína quanto o álcool estimulam a bexiga. Assim, se a micção noturna for um grande problema para você, pode ser uma boa ideia retirá-los por completo por um período de tratamento, tá? Agora vamos para o nosso próximo item, que é o nosso item 8, que é limitar a ingestão de alimentos antes de dormir. Olha só que interessante. Refeições muito pesadas próximas ao horário de dormir desloca a atenção do organismo para o estômago e intestino, afetando diretamente a qualidade do sono. O sono precisa ser uma atividade de foco e concentração, né? Se você faz a digestão enquanto dorme, as moléculas de reparo ficam mais posicionadas, né, e direcionadas ao intestino e estômago, o que também limita, né, você chegar nos estados de sono profundo. E outro ponto importante também aqui, não se deve dormir com fome, por isso é importante escolher alimentos leves antes de dormir. Você pode acordar por fome também no meio da noite, né? Não é somente para ir ao banheiro, mas também pode acordar por fome. Então aqui tem que ter um bom equilíbrio do que você vai estar comendo antes de dormir. Tá bom, pessoal? Essa aula foi focada então na higiene do sono, eu costumo dizer, a arte de dormir bem. Isso aqui serve para todos, tá? São dicas extremamente básicas, mas que você precisa incluir no seu tratamento. Antes de qualquer tratamento, eu repasso essas dicas com o meu paciente para ver se ele está as aplicando. Nossa próxima aula, gente, e última aula da ciência do sono é muito especial. Irei falar com vocês sobre suplementação, o que devemos usar para dormir melhor.